Quem votou a favor do governo e quem votou contra o governo, Luzenor? Eu não sei se você pergunta no contexto geral, nacional ou local, mas vamos nas duas situações. Primeiro, quem votou contra o governo, justamente a oposição, que acha que chegou a classificar essa MP de taxa tudo, o governo de taxa tudo, né? Referência ao PT, taxar tudo, né? Essa é a interpretação dos partidos aliados ao ex-presidente Jair Bolsonaro, das siglas que fazem oposição ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, a votação em massa contra o governo veio justamente da oposição e não poderia ser diferente. Surpreende, porém, o voto de alguns deputados federais que são integrantes da base de apoio ao governo e especialmente aqueles deputados que estão nos partidos considerados mais leais ao governo do presidente Lula. Quais são esses partidos? PT, PCdoB, PSB, PSOL e também o PDT, que foi e voltou na relação com o governo federal, mas hoje é considerado uma agremiação que integra aquele núcleo de mais confiança do governo do presidente Lula. E surpreendeu, entre esses votos, por exemplo, da bancada federal do Ceará, Marcos Furlan, entre os deputados presentes à sessão da Câmara, essa sessão histórica que foi simbólica pela derrota imposta ao governo do presidente Lula, votaram pelo adiamento, contra a medida provisória, votaram pelo adiamento da votação da medida provisória, ou seja, contra essa medida provisória, os deputados federais André Fernandes do PL, Dr. Jaziel do PL, Luiz Gastão do PSD, Matheus Noronha do PL e Moses Rodrigues Moses Rodrigues, que é do União Brasil, além do deputado federal Júnior Mano. Outros deputados, os demais deputados da bancada do Ceará, que tem ali entre integrantes do MDB, do PSD, do PDT e do PSD, esses deputados votaram com o governo. No caso, Robério Monteiro, Yuri do Paredão, André Figueiredo, Célio Sturdat, deputado Domingos Neto, enfermeira Ana Paula, deputado José Ayrton, deputado Leônidas Cristino e deputado Nelinho de Freitas do MDB. Está aqui o retrato 3x4, nessa lista também acrescentar o nome da deputada Fernanda Pessoa, que é do União Brasil, mas faz parte daquela bancada que é aliada, mesmo dentro de um partido de oposição, é aliada ao governo do Estado e ao governo do presidente Lula. Então, Marcos Sulan, o voto do deputado federal Júnior Mano, do PSD, Partido Socialista Brasileiro, acabou surpreendendo a base de apoio ao presidente Lula, porque justamente Júnior Mano está hoje em uma sigla que ideologicamente está mais vinculada, mais sintonizada, mais sincronizada com a pauta política, econômica e social do governo do presidente Lula. Pois é, e o deputado Júnior Mano é pré-candidato ao Senado e espera o apoio do presidente Lula. Com esse voto contra o governo, o Júnior perde pontos com o Lula, Luzenor. Marcos Surlan, quem está na briga por um cargo majoritário acaba sendo alvo de críticas, de observações, de ilações, de análises políticas. Claro que o governo quer gente leal, no ônus e no bônus. Não adianta estar sendo leal apenas na bonança, quando as notícias são boas, quando tem dinheiro farto, quando tem obras, quando tem recursos liberados. Agora, quando tem desgaste, quando o governo pisa na bola, escorrega, comete um erro, comete uma falha e acaba gerando descontentamento entre os parlamentares que são aliados ao governo, o governo não quer essa falta de lealdade. O governo quer a lealdade em todos os momentos, seja na dor, na tristeza e, claro, na alegria. Mas o que chama a atenção é justamente esse aspecto do deputado federal Júnior Mano, que é pré-candidato ao Senado, declaradamente pré-candidato ao Senado, integra a bancada do PSB, Partido Socialista Brasileiro, e surpreendentemente votou contra o governo do presidente Lula. Júnior Mano espera sinalização de apoio de lideranças do PT, dos partidos que integram a base de apoio ao governo do Estado nessa corrida pré-eleitoral de 2026. Claro, primeiro o PSB precisa oficializar lá na frente, durante as convenções, que Júnior Mano será candidato ao Senado. Claro, a corrida
é muito longa, pode ter tropeços, pode ter desdobramentos com investigações da Polícia Federal sobre desvios de recursos de emendas parlamentares, podem ter erros que afetem a corrida ou a agenda do próprio Júnior Mano, como é o caso desse voto contra o governo nessa questão da medida provisória que aumentava a arrecadação tributária. E o presidente Lula aproveitou para dizer o seguinte, em meio a um certo descontentamento com o resultado da votação na Câmara Federal. Ele disse que a Câmara, os deputados federais, nesse caso da MP, que garantiria mais 17 bilhões de reais aos cofres da União em 2026, que os deputados federais votaram contra o povo. Agora, o governo tenta encontrar uma saída para compensar a ausência, esse dinheiro que certamente vai fazer falta nos cofres da União.